Nesse quarto exercício, nós temos que calcular o volume entre esses dois sólidos. O primeiro é uma esfera de raio 6. Isso é fácil ver porque ele está já na forma da equação geral. A segunda, apesar do exercício falar que é um sólido esférico, ele parece uma esfera, mas ele ainda não está na forma de uma esfera, a equação, por causa do 12z. Aqui deveria ser uma constante. Então, o que temos que fazer é completar quadrados para descobrir onde está essa esfera. Então, vou reescrever a equação e completar o quadrado. Aqui, nessa parte, eu vou ter que fazer uma mudança em z. Essa parte aqui do z, ela aparece com uma diferença de quadrados, que é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu seguir isso, está faltando o terceiro termo, que seria o segundo ao quadrado. Só que, se eu colocar 2 vezes o primeiro, se o primeiro é z, então o segundo é 6, porque 2 vezes 6, 12. Então, provavelmente, o quadrado necessário aqui vai ser... Agora eu vou desenvolver esse quadrado e ver o que falta nessa equação. Agora que eu desenvolvi o quadrado, percebo que essa primeira parte aparece, certo? Só que essa segunda parte não aparece. Então depois, quando eu substituir na equação, eu vou ter que subtrair 36 para que esse termo não faça diferença no final da equação, não altere a equação. Essa parte, z menos 6 ao quadrado, é tudo isso. Então, para eu ficar igual à primeira equação, eu preciso subtrair 36. Isso vai ser menor ou igual a zero. Agora, eu pego o 36 e coloco para o outro lado. Dessa forma, temos a esfera na sua equação geral. E eu percebo aqui que o centro dela está 0x, 0y e 6 em z. Então, centro. E o raio dela ainda é 6. Então, temos dois sólidos, são duas esferas. Uma está concentrada na origem, outra está centrada em 0,06 e ambas têm raio 6. Eu vou mostrar no GeoGebra a interseção dessas esferas. Aqui no GeoGebra eu tenho a primeira centrada em 0,00. Essa é a primeira equação. Já a segunda equação deslocada no Z vai ser essa segunda esfera. E note aqui a intersecção que as duas fazem. É para calcular o volume desse sólido entre as duas. Aqui nesse sólido entre as duas, temos uma intersecção que é uma circunferência. E essa vai ser nossa região de integração. E aí essa região de integração vai variar da curva de cima até a curva de baixo. Eu vou escrever a intersecção e depois nós vamos ver a variação das curvas em Z. Então vamos à interseção agora. Para calcular a interseção, basta resolver o sistema dessas duas equações. Aqui eu posso substituir esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado nesse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E assim eu vou obter 36 é igual a 12. 12z. Eu não vou colocar menor ou igual, porque na verdade não importa. Você só quer saber os limites da interseção. Então não importa se é menor ou igual, depois você analisa. Então, se 36 é igual a 12z, z é igual a 3. Então, a interseção dessas duas esferas ocorre no z igual a 3. Podemos confirmar isso no GeoGebra. Aqui, vemos que a interseção dela realmente ocorre no 3. Agora que eu sei que a interseção ocorre no 3, eu vou ver qual é a circunferência de interseção. Vou substituir o z na equação. Então, aqui eu tenho a equação da nossa interseção. Vou lá mostrar no GeoGebra novamente como é que é essa interseção. Aqui, onde as duas se encontram, perceba que forma uma circunferência. E essa circunferência tem raio, raiz de 27, que é o que a gente descobriu na equação. Agora que eu já tenho essas variações,
eu vou calcular o volume. Para calcular o volume, eu posso usar uma integral tripla da seguinte forma. Os limites variando em x, y, z. Aqui eu vou usar 1 como uma função de x, y, z. E vou integrar em dx, dy, dz. Agora que eu tenho essas informações, eu preciso definir qual é a região V. A região V é na base uma circunferência e na altura Z ela varia entre as curvas. O primeiro passo que as pessoas pensam é utilizar coordenadas esféricas, ou então resolver sem nenhuma transformação. Porém, aqui temos duas esferas e uma delas está deslocada do centro. Então, para a primeira esfera, as coordenadas esféricas iam ser muito boas. Só que para a esfera de cima, como não vamos transladar a transformação, ela ia complicar o cálculo. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar coordenadas cilíndricas. Então, eu vou fazer uma transformação de coordenadas polares na base. E para a altura, eu vou continuar com a própria função, z. Então, eu vou escrever qual é a transformação cilíndrica e vou mostrar quais são os limites nessa transformação. Essa transformação aqui se parece muito com as polares, e seu jacobiano ainda é R. Então, para fazer uma análise com coordenadas cilíndricas, eu preciso analisar como polares na base e onde varia em z, eu continuo olhando a variação em z. Então, na base que encontramos a interseção, ela varia. O raio dela na base varia de 0 até raiz de 27. O θ varia de 0 a 2π, porque ele forma uma circunferência completa. E agora o z, ele varia inferiormente com essa parte da esfera deslocada e superiormente com a tampa de cima da esfera centrada em zero. Aí eu vou mostrar agora como fica a equação da parte de cima da esfera e a parte de baixo da esfera. Bom, na parte em cima da esfera, que está em roxo, eu tenho uma equação que é mais raiz quadrada de 36 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Para a parte inferior, é a mesma coisa, só que antes da raiz quadrada temos o menos. Então, essas são as duas partes da equação, se isolássemos em z. Agora, vou mostrar como que isola e por que fica a parte mais e a parte menos. Aqui, na hora de passar a raiz para o outro lado, aqui fica mais e menos. O mais representa a tampa superior da esfera e o menos representa a tampa inferior da esfera. E agora eu vou repetir esse procedimento para a esfera deslocada. Agora eu tenho a equação das duas esferas isoladas. No GeoGebra eu vou analisar se eu vou pegar a parte com mais e com menos em cada uma delas. Essa aqui é a equação da deslocada e essa aqui é a equação da esfera com centro em 0, 0, 0. Da esfera deslocada, eu vou pegar a equação com menos porque eu quero a parte de baixo dela. E da equação em 0, 0, 0, eu vou pegar a parte mais porque eu quero apenas a parte superior dela. Então agora eu posso escrever a variação em z. Esse z aqui seria exatamente isso se não tivéssemos aplicado nenhuma transformação. Só que aqui o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Portanto, eu vou ter que substituir essas informações aqui nessa equação. Disso aqui eu vou tirar que vai ficar menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E isso tudo fica igual a menos r ao quadrado. Então agora eu posso fazer a integração. Eu vou escrever a integral já com o jacobiano, nesses limites. Primeiro vem a variação em z, então aqui vai ser dz. E aqui eu esqueci de colocar o jacobiano, vou colocar agora. Então aqui vai ser dz,
Essa segunda iteração vai ser em R, então dr. E a última iteração vai ser em θ, então vai ser dθ aqui. Na primeira iteração, esse r é uma constante. Então, a integral de dz é o próprio z. Vou escrever isso já substituindo os limites, usando o teorema fundamental do cálculo. Aqui eu posso colocar o menos dentro do parêntese. Então, o primeiro vai ficar mais e vai ficar igual essa primeira parte. Então, posso somar os dois. E o segundo vai ficar menos 6. Agora, posso fazer a distributiva desse r. E aqui eu vou ter 2r, raiz de 36, menos r ao quadrado e menos 6r. A partir dessa aqui, eu vou separar em duas integrações. Esse limite de fora aqui, eu já posso substituir direto e colocar 2π, porque nada aqui dentro varia em θ. Então, no final, o θ aqui vai ser integrado e vai virar apenas θ. Então, já posso substituir 2π aqui fora. Essa parte de dentro, eu vou separar em duas integrais agora. Dessa primeira, eu vou utilizar a substituição. U é igual a 36 menos r ao quadrado. Quando eu fizer a derivada, vai ficar menos 2r. E esse menos 2r vai ser cortado com esse r daqui. Próximo passo é substituir isso na equação. Vou deixar sem os limites de integração. Depois que eu resolver a integral, eu coloco os limites novamente. Aqui eu posso cortar esse r com esse r e esse 2 com esse 4. E aqui fica 2. Ficou uma integral bem simples de resolver. Agora eu substituo o u e depois eu coloco novamente os limites de integração. Com essa parte, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Se eu fizer 9 ao cubo e tirar a raiz quadrada disso, eu fico com 27. E se eu fizer 36 ao cubo e tirar a raiz quadrada disso, fico com 216. Então, o resultado dessa primeira integração fica... Vou voltar onde nós separamos as integrais e ver a outra que eu preciso resolver. A outra é menos 12π, integral de 0 a raiz de 27, r dr. Essa integral dá r ao quadrado sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 12 e aqui fica menos 6. E substituindo o limite aqui, eu vou ficar com menos 6π vezes 27. Isso é igual a 162π. Por fim, eu posso somar esses dois resultados, que eu separei antes a integral, e agora eu vou juntar elas novamente. Então, o resultado final do exercício é... Resposta é 90π. E eu queria pedir para que se inscrevam, deixem um gostei, indique para os amigos e assistam os próximos vídeos. Muito obrigado.